O tema é presunção de fraude à execução fiscal. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo Martins e nós vamos aqui dar uma dica sobre a presunção de fraude à execução fiscal. Veja bem, o legislador, muito astuto, ele já sabia que o devedor tributário pode, vez ou outra, tentar dilapidar o seu patrimônio de modo a frustrar o pagamento de uma dívida tributária. Porque o que garante o pagamento de uma dívida, e isso em qualquer ramo do direito, é o patrimônio do devedor. Se você deve no banco e não paga, o banco vai atrás do seu patrimônio. Se você deve para um débito trabalhista, numa execução trabalhista e não paga, o credor, o reclamante, ele vai atrás do patrimônio da empresa. Sempre, em qualquer área do direito, o que garante a quitação da dívida é o patrimônio do devedor. Se você não paga a dívida, se uma pessoa física ou jurídica não paga o que deve, o credor vai atrás do patrimônio, pede a penhora, o bloqueio de patrimônio. O patrimônio é o que garante o pagamento de qualquer débito de uma pessoa física ou jurídica. Então, a preservação do patrimônio é muito importante. Então, o fisco, a Fazenda Pública, quer evitar que o devedor dilapide o seu patrimônio. E é por isso que o legislador criou o Instituto da Presunção de Fraude à Execução Fiscal. Só que o nome do Instituto pode levar você a um erro, e você precisa ficar muito atento. Porque, muito embora o nome do Instituto seja Fraude à Execução Fiscal, o marco temporal caracterizador da fraude não é o ajuizamento da execução, não é a citação na execução. O marco temporal caracterizador da fraude é a inscrição do débito na dívida ativa, que é um momento anterior à propositura da execução. Tem um débito, ele não foi pago. Uma vez não pago, há a inscrição desse débito na dívida ativa. Depois se emite uma certidão da dívida ativa, e aí se ajuiza a execução fiscal. E na execução se junta uma cópia desta certidão. Então, a ordem das coisas é a seguinte: primeiro inscreve na dívida ativa, depois executa. E o nome do instituto é Fraude à Execução Fiscal, presunção de fraude à execução fiscal. O que nos dá a impressão inicial de que ocorre a fraude quando uma pessoa vende os seus bens após a propositura da execução, o que é errado. O momento caracterizador da fraude à execução, da presunção de fraude à execução, é a inscrição do débito na dívida ativa. Então, de acordo com o CTN, se o devedor tributário alienar os seus bens a partir da inscrição do débito na dívida ativa, inscreveu na dívida ativa a partir deste momento, se o devedor que teve o seu débito tributário inscrito alienar, vender o seu patrimônio, esta alienação, esta venda, é presumidamente considerada fraudulenta. E qual é a implicação disso? A implicação disso é que o fisco, o poder público, que tem direito àquele tributo, cujo débito está inscrito, o fisco vai perseguir o bem lá em nome de terceiro. Então imagine que eu sou devedor de tributo, tive o débito inscrito na dívida ativa hoje. E amanhã eu te vendo o meu apartamento, o meu carro. O poder público vai olhar para aquela venda, vai olhar para o carro, para a casa e vai penhorar. E você vai ficar assustado. Ai, meu Deus, mas como assim? Não é do professor Rodrigo, essa casa, esse apartamento, esse carro é meu, eu comprei. Mas você comprou depois da inscrição do débito na dívida ativa. A sua compra é presumidamente fraudulenta. Há uma presunção de que eu vendi
só para frustrar o direito do fisco ao recebimento do débito. Pois bem, se é assim, não é considerada fraudulenta a venda, é óbvio, se eu, devedor, guardei, reservei bens suficientes para a quitação da dívida. Imagina que tem um débito inscrito lá de 1 milhão. Eu te vendo um apartamento de 1 milhão, mas eu ainda tenho outro apartamento que vale 2 milhões, tenho 3 carros que valem 5 milhões. É óbvio, então, que não há a presunção de fraude, não se considera fraudulenta a alienação do patrimônio a partir da inscrição do débito na dívida ativa, não é considerada a presunção de fraude à execução se o vendedor reservou bens suficientes para o pagamento do débito. Esta presunção de fraude só ocorre se o vendedor, devedor tributário, não tiver reservado bens suficientes para o pagamento do débito inscrito. E essa foi a nossa dica sobre a presunção de fraude à execução fiscal.